Minasan, konnichiwa. Flores, como vocês estão? Esse é um vídeo que eu estou gravando na segunda-feira, porque o vídeo que eu gravei no domingo deu errado. Eu falei que eu não ia jogar mais vídeo fora. Mas esse vídeo que eu gravei ontem realmente não estava dando. O microfone, por algum motivo, ele não estava conectando com a minha câmera, né, com a Osmo. Então o vídeo ficou cortado, vários pedaços cortados. Aí eu peguei e tentei tirar o som, né, que tem uma memória dentro do microfone, e tentei conectar no vídeo, mas alguns áudios continuou muito cortado. Eu falei, olha, quer saber? Eu vou gravar do zero, que eu vou conseguir fazer um vídeo muito mais legal e eu vou conseguir conversar mais calmamente aqui em casa. Mas antes disso, eu quero comemorar com vocês meu 4 anos de idade. Como assim 4 anos de idade? Gente, calma. Eu acabei de completar 3 anos de terapia hormonal, né? E acabei de entrar no 4º ano. Então eu fiz 4 aninhos. Então eu vou colocar aqui assim, ó, 4 aninhos. Não sei se eu vou conseguir fechar certinho. Pera. Pronto. 4 aninhos aqui, gente. Eu andei em várias lojas pra procurar um bolo pra fazer o aniversário. Eu falei, eu não consegui encontrar um bolo. Eu fui até no lugar ali que vende bolo e os bolos não tinha mais bolo. O único bolo que tinha era um cheesecake e um macarrão. E eu comprei um milk tea porque eu sei que faz muito mais sentido com milk tea aqui, assim. Então vou acender uma velhinha com milk tea de feliz aniversário pra mim. Happy birthday to me. Gente, eu acho que tá ótimo, né? Então vamos. Feliz aniversário para Fabo-chan. Que venha muitas coisas maravilhosas nesse próximo ano. Que já tá vindo aí. Então, vou fazer um pedido aqui. Faça um pedido junto comigo. Eu vou soprar a vela. Então, vamos tomar o primeiro gole do milk tea desse vídeo. E o que a gente vai fazer nesse vídeo? Já que o vídeo que eu gravei ontem deu muito errado e não vou conseguir usar nada desse vídeo porque o áudio ficou impossível de ajustar. Então hoje eu vou reagir a alguns vídeos que eu falei um pouco sobre minha transição e eu vou colocando alguns inputs, algumas ideias no meio desse vídeo que eu gravei no começo, algumas coisas que a Fabo de 3 anos atrás não fazia ideia e o que mudou hoje, né? Então eu vou ir reagindo. O primeiro vídeo que eu criei na internet falando sobre a minha transição, eu nem fazia vídeo em português ainda. Eu tinha uma ideia que eu tinha que fazer um vídeo em japonês. Por eu não sei por que eu queria fazer esse vídeo, né? O primeiro vídeo que eu postei foi em novembro de 2023. Eu comecei a terapia hormonal no dia 26 de julho, né? Eu sou uma canceriana. Será que eu posso ter 2 signos? Meu signo de nascença e meu signo de transição? Deixa aí no comentário se eu posso. Então, eu comecei a terapia hormonal. Eu acho que eu já falei em algum vídeo. Eu comecei, depois de muito tempo, debater dentro de mim se eu realmente queria fazer ou não a transição hormonal, né? Fazer a terapia hormonal. Então, eu demorei um tempinho pra tomar coragem pra fazer, porque eu tinha alguns medos, né, com a terapia hormonal. E eu comecei a fazer a terapia hormonal em julho. E eu gravei um vídeo na 10ª sessão, né, a 10ª sessão da terapia hormonal. E eu tava bem bebezinha ainda, eu tava bem no comecinho da transição, eu não sabia de nada. Tanto que agora que eu percebi, eu tô usando o mesmo vestido desse vídeo. E a parte do peito tá muito apertada. Eu faz mais tempo que eu não uso esse vestido.
E o peito tá muito apertado. Nessa época eu acho que tava até folgada aqui embaixo. Então vamos começar a assistir o primeiro vídeo que eu falei sobre a transição. こういう動画こそどうスタートすればいいのか迷ってしまうけど、ホルモン治療の10回目一緒に行きませんか? Eu comecei o vídeo falando, eu não sei como começar um vídeo desse, mas vamos comigo para minha 10ª sessão de terapia hormonal. Eu lembro que nessa época eu tinha um grande medo de rejeição dos meus amigos e da minha família, né? Por vários motivos, né? A gente tem muito medo. Eu acho que eu demorei muito mais tempo para me aceitar ser uma mulher trans do que as pessoas em minha volta me aceitando ser uma mulher trans, né? Mas eu ainda tinha essa insegurança de se eu começasse a falar sobre ser uma mulher trans, o que eu ia sofrer hate, sabe? Essa coisa. Então, eu comecei o vídeo desse jeito e eu estou convidando vocês a ver a minha 10ª sessão de terapia hormonal. Bora lá. 皆さんこんにちは、ファボです。普段は仕事行くときメイクすらやらないんですけど、この日簡単なメイクをして仕事に行ってきました。今年6月末に初めてホルモン注射を打ちました。最初は不安ばかりだったけど、周りの支えもあって10回目までたどり着きました。変化や副作用など考え始めると Esse vídeo eu gravei ainda quando eu trabalhava na minha outra empresa com marketing, né? E como era uma empresa muito pequenininha, eu não tinha essa obrigação de estar sempre arrumada. Eu ia de moletom, eu ia de cabelo do mesmo, eu não ia arrumada, gente. Eu ia tipo de qualquer jeito. Mas nesse dia eu passei uma maquiagem. Minha maquiagem, um batom e um blush. Eu acho que eu falei no primeiro vídeo sobre a terapia hormonal, né? Como me aceitei, assim. Eu marquei a primeira sessão sem falar pra ninguém. Eu decidi um dia que eu queria começar a terapia hormonal. Depois de muito tempo fazendo terapia, né? Conversando com a minha terapeuta, será que eu começo? Será que eu não começo? Eu tinha muito essa dúvida se eu queria realmente começar. Eu sou uma pessoa meio cautelosa, um pouquinho insegura quando eu quero decidir uma coisa por mim. Mas quando eu decido, eu vou lá e faço. Quando eu decidi fazer a primeira sessão de terapia, na verdade, eu fui no médico para conversar, para ver se eu queria fazer mesmo. Mas eu cheguei lá, ele me deu um monte de questionário, respondi, e ele falou, tu quer fazer? Eu falei, quero. Aí ele, então tá, bora. Pá! E foi tipo assim, meu Deus do céu, estou sendo hormonizada já. Eu saí até um pouquinho meio sem jeito do médico, sabe? Porque não que eu não queria fazer, mas eu queria algo pra ter certeza, mas a certeza nunca chegou. Então foi assim vai, bora fazer. スタートして本当良かったと思う。今年は仕事頑張ったけど、自分探しに一番頑張ってると思う。Melhor decisão que eu tomei. E realmente, até hoje eu continuo achando que foi a melhor decisão que eu tomei. Em começar a terapia hormonal. 今年は仕事頑張ったけど、自分探しに一番頑張ってると思う。Eu fiquei por muito tempo trabalhando na empresa que eu tava trabalhando, e eu tava trabalhando de um jeito muito, eu tava trabalhando muito, 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 e eu não tava tendo tempo de lazer. E eu vim com um histórico de ansiedade, então eu voltava pra casa e ficava pensando, repensando, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo? Tanto que também eu tinha um debate dentro da minha cabeça se eu deveria fazer vídeo em português ou em japonês, sabe? E eu ficava, não, eu tenho que fazer os dois junto, ou eu tenho que fazer só japonês. Eu acho que eu tinha muita insegurança em falar português. Tanto que os primeiros vídeos eu fiz meio tipo assim, eu acho que não vai dar certo. Mas, gente, estamos aqui, 7.000 pessoas me assistindo hoje. Eu tô tipo assim, mas Aí eu falo, acho que me encontrar foi a prioridade. Realmente, eu acho que depois que eu entendi, que eu comecei a cuidar da minha ansiedade, que eu tava focando muito mais no trabalho, no que sobre a minha pessoa,
a minha prioridade se tornou a me entender mais. Eu me escondia muito atrás de uma pessoa brincalhona, de uma pessoa que só trabalha. Então eu fiquei muito, tipo assim, eu tenho que me encontrar, eu tenho que me encontrar. Eu acho muito engraçado, deixa eu ver aqui. E esse caderninho, gente, eu tenho do lado da cabeceira da minha cama. E ele tá quase acabando, na verdade. Falta bem pouquinho as páginas. E eu sempre escrevo muita coisa nele. E a primeira página que eu escrevi desse caderninho foi muito tempo antes da terapia hormonal, que foi sobre quem sou eu? Who am I? Tá até escrito aqui no começo, né? Quem sou eu? Aí eu vou procurando sobre minha identidade. Será que eu sou brasileira? Será que eu nunca vou ser japonesa? Será que eu sou uma pessoa trans? Será que não? Então, esse caderninho aqui tem muitas reflexões, muitas coisas que me ajudou a superar a minha ansiedade. Não só esse caderninho, mas tem outros caderninhos do lado da minha cama. Então, toda vez que eu tô com muita coisa pensando, eu vou lá e escrevo. Super recomendo você escrever também, gata. Então, vamos continuar. この動画のために台本も書いたし、何伝えようかってすごい考えたけど、今感じてることそのまま出してる。E aqui eu lembro que eu tava tão ansiosa que eu não sabia o que fazer. Eu escrevi, fiz um roteiro. Eu ia fazer um tipo de vídeo, no fim eu não fiz esse vídeo. 次、どこが変わるんだろう。旅に出るんかな、失恋もするんかな、美味しいものいっぱい食べたいよね。将来への質問多いけど、今を生きていきたい。E aqui eu acho que é uma parte que eu fui muito sincera comigo, porque eu escrevi várias vezes, eu gravei várias vezes o mesmo som, porque eu não estava conseguindo encontrar a palavra certa, mas eu acho que eu não precisava escrever um roteiro para realmente falar o que eu queria sentir. Então eu só fui soltando o que eu tava sentindo, né? Aí, aí eu começo umas perguntas. Qual vai ser a minha próxima mudança? Gata, com 10 sessão, você não vai ver mudança nenhuma. Mas eu já sentia meu peito crescendo. Mas a Fabo dessa época aqui jamais pensaria o tamanho de peito que ela ia ter. Eu até hoje, de vez em quando, eu fico até meio sem, tipo assim. Aí eu começo várias perguntas. Qual vai ser minha Cadê? Qual será a minha próxima viagem? Gata, sua próxima viagem foi pra Coreia com a Tami. Foi uma correria, foi babadeiro, foi muito legal. Será que eu vou ter o coração partido? Sim, gata. Você teve o seu coração partido. Foi inevitável, na verdade. E eu acho que essa pergunta me fala muito hoje sobre como eu me sinto em relacionamentos. Eu nunca penso. Eu acho que a pergunta certa seria: será que eu vou me apaixonar? Será que eu vou encontrar alguém legal? A primeira coisa que eu pensei nesse momento foi: será que eu vou ter o coração partido? Eu acho que isso fala muito sobre os meus relacionamentos até hoje. Mas isso, gata, deixa pra uma outra. Pra uma outra ocasião. Quero comer muitas comidas gostosas. E você vai comer, gata. Uma coisa que você não parou é comer. Deixa eu ver isso. Eu acho que era um vídeo curtinho. Eu acho que esse vídeo não tem nem 2 minutos, é 1 minuto e 20 segundos só. E eu tinha muitas perguntas sobre o futuro, mas eu tava vivendo um momento. Eu não sabia aonde que eu ia chegar, eu não fazia ideia o que eu ia fazer. Dentro da minha cabeça eu ia estar continuando trabalhando na mesma empresa de antes. Eu não ia conhecer a Mandy, eu não ia conhecer a Maíra, eu não ia viajar, eu não ia estar trabalhando na empresa que eu estou trabalhando hoje, né? Muita coisa dessa época é um blur dentro da minha cabeça, mas sim, eu acho que
muitas coisas mudaram na minha vida, né? E no fim eu tava colocando, tomando injeção no músculo no braço, né? Meu corpo começou a rejeitar tomar injeção no braço. Aí agora eu tô tomando injeção aqui no bumbum, né? E o próximo vídeo é eu gravando após a minha sessão, né, de terapia hormonal de 1 ano. Então eu completei o ano, tava entrando no segundo ano. Vamos ver aqui. Há exatamente 1 ano eu tava aqui nesse parquinho aleatório, em meio aos vários prédios, sozinha, após tomar a maior decisão da minha vida. 26 de junho de 2023, eu tava aqui, sentada, exatamente nesse ponto, chorando, porque eu tomei uma decisão e eu tava com muito medo do futuro. E nesse 1 ano, muitas e muitas coisas mudaram. Eu acho que eu já mostrei em um vídeo que eu tava indo pro médico. Saindo do médico tem um parquinho no meio de vários prédios, assim, um parquinho bem pequenininho, só com umas coisas simplesinhas lá. Depois de tomar a primeira dose, eu saí do médico e fui pra esse parque. E minha cabeça tava a 1000 por hora. Eu tava pensando, pronto, fiz o que eu tava querendo fazer. E agora? Sabe? Eu tava com muitas perguntas, como que eu ia falar para meus pais, como que eu ia falar para meus colegas do trabalho, como eu ia falar para meus amigos, será que eu ia conseguir pagar? Os efeitos colaterais, será que vai dar certo pra mim? Será que eu vou ficar muito ruim? Eu tinha aquele medo ainda também dos hormônios, né? A gente tem aquele medinho de começar a terapia hormonal por causa dos hormônios. Eu conheço várias meninas que querem começar a fazer a terapia hormonal, mas tem medo dos efeitos colaterais, né? Caso alguma coisa ruim acontecer, a gente tem um médico ali na hora pra gente. E se você tá fazendo o acompanhamento certinho, não se preocupe. Caso tenha alguma queixa, fala pro médico. O médico vai mudar a dosagem, sabe? Então procure um profissional que você realmente sinta confortável. Eu gosto do meu médico porque quando eu faço pergunta, ele sempre responde. Ou eu mando mensagem pra eles 3 da manhã, ele demora pra responder e me responde assim depois de algumas horas. Mas quando tem uma pergunta, eles me mandam certinho, né? Então, vai pro médico, né? Dei muita risada, chorei muito, conheci pessoas maravilhosas, me apaixonei, me desapaixonei. Sim, eu sou uma pessoa que adora dar risada, sabe? Eu sou sagitariana, então eu perco a amizade, mas eu não perco a piada. Esse é o meu lema. Então, eu adoro dar risada, mas por muito tempo eu tava tendo muito essa coisa de estar ansiosa, então eu não tava conseguindo dar risada, eu não tava conseguindo ser leve, né? E eu sinto que depois da terapia hormonal, né, quando eu comecei a me aceitar, eu comecei a ficar mais leve, eu comecei a rir mais. Porém, eu comecei a chorar muito também. Eu vou colocar um clipe aqui, eu chorando, porque o meu creme favorito tava acabando, gente. Olha aí que besta. Eu não sei porque eu tô chorando. Eu tô colocando o meu creme dentro do potinho e eu comecei a chorar do nada. Ai, que raiva. Ai. Eu tô literalmente colocando o meu creme no potinho. Do nada, assim, sabe? Eu comecei a chorar porque meu creme tava acabando, eu tava passando de um pote para um outro. O meu tal creme tava acabando e eu queria. E eu não sei porquê, mas eu tava muito chorona nesse começo, nesse primeiro 1 ano, né? Com a terapia hormonal vai mudando um pouco a química do seu cérebro, então a gente começa a ficar mais emotivo. Eu assistia um filme de gatinho, ou algum filme de algum clipe, alguma coisa de gatinho, tava chorando. Eu esqueci alguma coisa em casa e ia ter que voltar, eu chorava. Então,
Eu sou uma pessoa que nunca chora, eu sou uma pessoa muito rígida, sabe? Mas eu não tava conseguindo segurar esse choro, então eu chorava por qualquer coisa. Eu tava tendo uma discussão, tava chorando, sabe? Eu odiava isso, mas hoje eu entendo que era que meu cérebro tava mudando ali a estrutura, tava mudando a parte hormonal, assim, então chorei bastante, gata. Conheci pessoas maravilhosas, me apaixonei, me desapaixonei. Conheci pessoas maravilhosas, conheci muitas pessoas maravilhosas. Sim, gente. Me apaixonei, me desapaixonei, aí me apaixonei de novo e me desapaixonei de novo. Então, é uma coisa recorrente pra gente aqui nesse canal, que eu vou me apaixonar e me desapaixonar, gente. Por isso eu nem faço vídeo que eu tô apaixonada, porque eu sei que depois de algum tempo eu vou me apaixonar. Então, não esperem vídeo meu falando que eu estou apaixonada. Viajei, comi comidas que eu nunca pensei que eu iria comer. Eu sei que ainda tô no comecinho do comecinho. Aí eu meio que tô respondendo o primeiro vídeo, né? Será que eu vou me apaixonar? Será que eu vou viajar? Será que o que vai acontecer com o meu corpo? Então eu tava meio que respondendo o que eu falei no primeiro vídeo. E foi muito legal, porque depois disso, depois desse mês, né, de julho, que eu fiz um ano de terapia, né, no 2024, eu parei de trabalhar em outubro. Em novembro, eu comecei o canal. Aí, nesse meio tempo, eu conheci a Mandy, eu conheci a Maíra, eu comecei entrar mais nessa parte de conhecer mais o YouTube brasileiro, sabe? Eu comecei a flertar, pra falar a verdade, se eu deveria realmente começar a gravar vídeo em português. Tanto que nesse vídeo tá em português, porque eu comecei a gravar em português. Mas eu não tinha coragem de gravar vídeo longo, então eu gravava vídeo curto. E nisso eu comecei a ter um pouquinho mais de segurança em falar português. Aí eu sei que eu estou no comecinho do comecinho, sim, eu ainda estou no comecinho do comecinho. 4 anos, gente. Muita coisa mudou, mas ao mesmo tempo eu ainda tô no comecinho do comecinho. E ainda há muito mais anos pra vir, 5, 10, 15, 20 anos. E vai ter muito obstáculo na nossa frente, porque é muito mais fácil viver dentro de um sistema, né? Militei. Militei, gata. A gata militou aqui. Não tenho muito o que falar aqui, mas vocês entenderam, né? Tem dias que eu penso, será que foi uma decisão boa? Mas eu sei que foi. A única coisa que eu posso fazer agora é celebrar. Feliz aniversário. Ah, feliz aniversário. É, achei engraçado. Eu dei uma militadinha ali no meio, mas tudo bom. Agora o próximo vídeo foi meio que uma mistura de daily vlog, que eu falo um pouco sobre a terapia hormonal, né? Deixa eu ver aqui, eu tô procurando agora o vídeo, não baixei o vídeo ainda. Seja assim, estude isso, trabalhe daquele jeito. Você já sentiu que vive na vida de um modo automático? Segue um roteiro que nem escreveu? Ai, Mona, senta aí que eu já tô reflexiva. Ai, Mona, senta aí que eu estou reflexiva. Sempre reflexiva. Em novembro de 2024, eu entendi que eu precisava mudar. De novo. Não foi uma escolha racional, e sim bem impulsiva. Não tinha ideia pra onde eu tava indo. E com limão seco, fiz uma limonada. E com limão seco, eu fiz uma limonada. Não sei de onde que eu tirei essa frase. Mas realmente, em novembro de 2024, quando eu parei de trabalhar na empresa que eu tava trabalhando, eu poderia ficar na empresa por mais um mês, né? Até realmente terminar tudo. Mas eu decidi, não, eu não vou ficar mais aqui, eu tô tendo um burnout e eu não quero ter um burnout agora. Eu não vou querer ter um burnout agora. Vou falar aqui já, sabe? Eu trabalhava como CLT nessa empresa. E eles queriam que eu virasse part-time, né? Então seria meio que um PJ. Então eu ganharia por hora, né? Mas o meu trabalho em si não mudaria. Eu ia ter que pagar todas as contas, seguro-desemprego, minhas tudo do meu bolso e eu ia trabalhar só por part-time, tipo, seria algo
por algumas horas, sabe? E eles queriam que eu fizesse isso. E eu não ia querer perder os meus direitos de seguro-desemprego, essas coisas, né, que a gente sabe que no CLT a gente tem direito. Aqui no Japão é um pouco diferente que no Brasil a gente não chama de CLT, né, mas dá pra ter uma ideia que eu vou seguro-desemprego, aqui no Japão a gente tem que pagar muito imposto, né, então a empresa paga um tanto do imposto pra gente. E se nesse momento da empresa eu me tornasse part-time, só ganhando por hora, eu ia ganhar muito pouco, porque eles queriam o horário, eles queriam pagar muito pouco no horário. Eu ia continuar trabalhando o mesmo tanto e eu estaria cansada e todos os meus direitos que eu paguei até naquela época meio que ia se evaporar, sabe? Então, se eu aceitasse o que eles me propôs e eu parasse de trabalhar, eu não teria direito ao seguro-desemprego mais. Entende? Então, eu acho que essa parte eu comecei a não querer e eles começaram a me desrespeitar. Mas foi um resuminho dessa época do trabalho, né? Aí eu parei de trabalhar em novembro. Em novembro eu comecei a trabalhar à parte também, como PJ, eu falei no último vídeo um pouco. Mas era uma coisa mais freelancer, eu ganhava por trabalho. E para terminar a renda, né, para conseguir concluir a minha renda, eu comecei a trabalhar na Amazon no fim do ano para conseguir ter um dinheirinho a mais. E foi ótimo, eu consegui gravar vídeo, consegui fazer as coisas. E vamos continuar aqui no vídeo, né? E hoje eu não acredito que tem tanta pessoa aqui me seguindo. E eu adoro ver a história de todo mundo. E realmente, eu ainda não acredito que tem tanta pessoa me seguindo. História de todo mundo. Tento responder o máximo possível. Mas como a mama é uma CLTzinha, a vida é corrida, né, gata? E eu não... Sim, gente, eu adoro ver a história de todo mundo. Eu adoro entender de onde vocês vêm, o que vocês pensam. Eu vejo a internet hoje como uma comunidade, sabe? Por isso eu gosto de fazer vídeos mais longos, eu gosto de bater papo, assim. Eu me sinto que eu tô falando com as pessoas que gostam de mim. Por isso eu não tenho essa pressa de eu tenho que crescer logo, sabe? Eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar com vocês. E eu adoro quando vocês mandam mensagem pela DM ou aqui no comentário mesmo, com suas histórias, né? E eu gosto de responder o máximo possível. Tem vezes que eu não consigo responder todo mundo, mas eu tô sempre dando like, tentando, tipo, me conectar com vocês. Então, é algo que eu, desde essa época, eu continuo sempre, né? Sou uma exceção que precisa acordar cedo, pegar um trem super cheio e trabalhar o dia inteiro. E ainda tentar ter saúde mental e dia, né? Porque essa franja, ela não vai ficar no lugar. E em abril, o Sim, gente. Eu tô sem franja já. É muito estranho ver vídeo meu com a franjinha, porque eu sofria muito com aquela franja. Uma coisa que muda muito com a terapia hormonal foi a textura do meu cabelo. Meu cabelo, ele era mais liso, sabe? Ele não era tão enrolado assim, ele era mais liso. E mudou muito a textura do meu cabelo. Também mudou a densidade do meu cabelo também. Ajudou com a queda, né? Porque eu tava tendo queda, eu tava sendo calva. Acho que no primeiro vídeo dá pra ver que eu sou meio calva. Continuo calva, mas com um pouquinho mais de cabelo, né? Então, acho que essa franjinha me humilhava tanto, gente. No momento que eu falar que eu quero cortar a franjinha de novo, vocês me param. Começo. Minha vida começou a tomar um rumo que eu jamais poderia imaginar. E é por isso que eu dei uma sumida, gente. Terminei todos os treinamentos. Em abril, eu acho que eu fui com vocês pra Singapura, né? A gente gravou alguns vídeos lá. E o meu trabalho exige muito, muito, muito de mim, sabe? Da minha cabeça, assim. Eu tenho que estar sempre trocando do inglês pro japonês, japonês pro português. É uma mistureba, assim, de línguas. Então, no começo, quando eu tava começando lá no trabalho,
com os treinamentos, etc. Porque eu trabalho numa fintech, né? Tipo um banco. Então eu tenho que saber todos os nomes de moedas do mundo, tenho que saber como que é o sistema, porque eu trabalho na parte de atendimento ao cliente, né? E eu trabalho com cliente com transferências altíssimas, então eu tenho que ter um- uma coisa a mais ali, eu tenho que estar tomando mais cuidado ali com as pessoas, então eu dei uma sumida nessa época. Tanto que depois disso eu dei uma sumida também, mas isso fica para outro vídeo. Me acostumei com a minha rotina e eu estou de volta. E em meio ao caos, aprendizados, eu acredito que tem muito a celebrar. Um dos passos mais importantes que eu dei nesses últimos 2 anos foi ser Rafaela. E sim, eu vou celebrar todos os momentos possíveis. No começo da minha transição, eu só pensava no mundo exterior, como o mundo ia me ver. Mas hoje eu entendo que é muito mais sobre minha alma, como eu me sinto, sobre estar confortável e estar presente em todas as minhas escolhas. Ainda sou uma garotinha com 2 aninhos e ainda eu tenho muito mesmo pra compartilhar. E esse foi um pedacinho do meu dia. E agora me conta, quão corrido é o seu dia? E agora me conta, quão corrido é o seu dia? Ai, que tudo, gente! Eu achei reviver algumas partes, assim, dessa jornada minha, né, de terapia hormonal. Esse ano tá sendo um ano de muitas mudanças, realmente. A gente fala, ai, todo ano a gente fala que tem mudança, todo ano é a mesma coisa, depende da pessoa, claro. Eu acho que o meu ano tá sendo um ano com muitas mudanças. Eu tenho um pouquinho de pressa de vez em quando, porque eu tenho amigas que com 1 ano de terapia hormonal já fez a mudança de nome, já tá indo pra Tailândia fazer a cirurgia, né? E eu tô aqui entrando no meu 4º ano, tô ainda no processo de mudança de nome. Provavelmente, dependendo de hoje, vai demorar mais uns 2, 3 anos pra conseguir eu ir pra Tailândia fazer a cirurgia de resignação, né? Até lá vai saber o que vai acontecer comigo, mas é, eu vou ter que esperar mais algum tempo. Eu tenho que esperar pelo menos pra guardar metade do dinheiro, ou um pouquinho mais, sabe? Porque é muito caro e eu não tenho esse dinheiro guardado hoje. E de vez em quando eu penso, né, que eu estou atrasada, mas eu acho que eu não estou atrasada. Eu comecei mais tarde, eu comecei com 28, mas tem pessoa que começa com 40, tem pessoa que começa mais tarde, sabe? Então eu não preciso ficar entrando nessa coisa de tipo, será que eu tô atrasada? Será que eu não tô atrasada? Será que eu tô fazendo certo, né? Eu acho que uma coisa que eu levo pra mim sempre é ter profissionais, né, médicos de confiança. Eu já sofri muito com médico que eu não confiava, que não tava ali presente comigo, eles só tipo, ah, tá, tchau, assim, sabe? Então, o médico que eu escolho hoje, eles estão muito presentes em todas as minhas decisões. Eu consigo ter um diálogo com os médicos que eu hoje, não só médico da terapia hormonal, mas dentista, minha manicure, minha cabeleireira, todos os profissionais que eu escolho estar junto são profissionais que gostam de ter diálogo. Se o médico não tem diálogo, eu acho que nem consigo prosseguir o processo com ele ali. Então, é o meu jeitinho, né? Eu acho que isso que me dá segurança. Eu tenho que estar segura nas minhas decisões e eu quero opiniões sinceras desses profissionais. E eu recebi algumas perguntas sobre a terapia hormonal há um tempo atrás, né? Várias pessoas me perguntam se elas são trans ou não. Gata, eu não sei se você é trans ou não. Mas as pessoas que me mandam são bem novinhas ainda, mensagem, sabe? Eu acho que tá naquela busca, será que eu sou, será que eu não sou? Muitas pessoas, eu tento conversar com as pessoas e eu vou falar a mesma coisa que eu falo para essas pessoas que me mandam mensagem. Se vocês ainda moram com seus pais e vocês sabem que os seus pais são muito conservadores e você não tem certeza que você vai conseguir
prosseguir com a sua terapia hormonal, você tem esse bloqueio ainda, eu acho que a terapia hormonal não é uma opção para você ainda. Eu acho que, meu ponto de vista, gente, tá? Eu acho que a gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental primeiro, antes de começar a terapia hormonal. Ou qualquer outro procedimento que a gente queira fazer, sabe? Muitas das meninas que mandam mensagem moram na casa com os pais. Então, ter a independência financeira, gata, eu acho que é o que você mais precisa. Vem revendo todo esse histórico meu, eu pensei muito em ter uma vida financeira estável, ter uma vida profissional estável. Eu não queria depender dos meus pais, sabe? Eu acho que eu saí de casa com 17 para 18 anos porque eu não queria depender dos meus pais. Eu fui pra faculdade, não que você precise ir pra faculdade, mas ter uma base financeira, porque é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, se a gente vive num mundo capitalista, gata, a gente tem que jogar contra o jogo, né? Então, eu acho que tem isso também. Então, se vocês são novinhos e me assistindo e tendo perguntas sobre será que eu sou trans ou não, eu acho que é uma pergunta que só você consegue responder. E uma coisa também, gata, a terapia hormonal não te faz você menos ou mais trans. É uma coisa que muitas meninas falam, sabe? E eu realmente concordo com isso. A terapia hormonal não te faz mais ou menos trans. A terapia hormonal é algo que vai te auxiliar na sua transição. No meu caso, como eu não tinha dinheiro ou não estava preparada ainda para começar a terapia hormonal, eu comecei com um laser no rosto, porque eu tinha muito mais disforia com o meu pelo no meu rosto, com o meu hormônio natural ali. Então, eu comecei a fazer essas coisas. Eu deixei o cabelo crescer, eu fiz, eu fiz o laser no rosto, demorou 2 anos. Tanto que no primeiro vídeo eu ainda tenho uns pelinhos, né? Então eu tava ainda na terapia, tava fazendo laser ainda nessa época. Então eu procurei muito na parte que eu tinha esse desconforto do meu corpo. Tem meninas que não têm desconforto nenhum, ou não perceberam esse desconforto ainda. E é super normal. Muitas coisas eu não tinha percebido antes que eu tinha, que hoje eu sei que é desconfortável. Então a gente, com o processo de autoconhecimento, a gente vai entendendo essa parte desconfortável, essa parte não é tão desconfortável. Tanto que eu não tenho um desconforto tão grande das pessoas me chamar pelo meu nome de batismo. Eu já falei que eu não gosto do termo nome morto, né? Eu falo que é o nome de batismo porque eu não morri. Então, meu nome de batismo eu não tenho problema, porque Rafaela, você já tem uma ideia com o meu nome de batismo, né? Então, eu não tenho problema com o meu nome de batismo, mas é algo que, se alguém me chamar, que me conhece da época que eu ainda usava esse nome do batismo, eu não tenho problema. Mas se hoje você me conheceu como Rafaela, como Fábio, e me usar o meu nome antigo, eu falo, gata, para, não te dê a liberdade. Entende? Eu tenho meus limites, eu tenho meus limites. Então, se entender nessas partes, eu acho que é muito importante, né? Mas é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu adorei rever esses vídeos com vocês. Não sei se eu vou conseguir reagir muito bem com os vídeos, né? Mas tudo bem. Eu acho que deu pra refazer, deu pra rever algumas partes. Eu consegui falar algumas coisas também sobre a minha terapia hormonal e eu consegui celebrar um pouquinho também com vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, se alguma coisa que eu falei aqui vocês têm dúvida ou que dar uma ajustada, pode deixar no comentário, gente. Eu sou super aberta para comentários construtivos. Vocês são maravilhosos. Eu adoro comentário fofo de vocês, sabe? Me dá um feliz aniversário, pelo menos. Deixa o seu like, comente, né? E se inscreva no canal. Deixa o seu hype se você conseguir deixar.
E muito obrigado. E até o próximo vídeo. Matané!